questão da cartografia, né? Então, mais uma vez, bom dia para todos. E relembrando aqui ao primeiro ano que essa aula ela é uma revisão, né, do nosso conteúdo sobre cartografia. Então, vamos relembrar alguns detalhes, né, a respeito da ciência cartográfica, o histórico, né, dos primeiros mapas confeccionados pelo homem, assim também como as tipologias de mapas, né, além das projeções cartográficas e também a grande importância que a cartografia tem, né, ou os mapas têm para a sociedade. Teve no passado e continua tendo ainda hoje a importância dos mapas, a importância da orientação, localização, né, de ter o norteamento sobre o espaço. Então, é de suma importância. Claro que essa importância, ou o direcionamento da importância mudou, né? Hoje, o conhecimento do solo, o conhecimento de uma área para produções, né, no sentido mineralógica, a questão do conhecimento em rotas marítimas, em rotas terrestres, tudo isso ainda se configura algo importante, né, para a sociedade, para o homem. E a cartografia vem justamente dar continuidade, né, a esse suporte de uma orientação sobre o espaço. Então, estudar o mapa é estudar uma representação da Terra sobre uma superfície plana, né, gráfica. Gráfica porque vem dessa redesenhar, né, dessa produção gráfica, produção no papel do que é um mapa, tá bom, pessoal? Você não esqueça disso daí. Então, nós temos aqui alguns detalhes, né? Deixa eu conseguir aqui passar, ver se está passando. Ó, ponto, olha aí, a questão dos mapas, certo? Conseguiu, estava um pouco difícil, mas vejam bem. Relembrando para nós a questão das projeções cartográficas, né? A projeção, pessoal, você não pode esquecer. A projeção cartográfica em relação ao mapeamento, ela acontece de 3 modelos principais. A projeção cônica, a projeção cilíndrica e a projeção azimutal, como nós já percebemos. A partir dessas 3, surgem outros modelos de projeções cartográficas, né, que também são de grande relevância para a explicação, né, da representação de algumas partes do território, de algumas partes de ambientes da superfície da Terra. Eu quero chamar a atenção aqui que ele diz, ó, as projeções cartográficas são formas ou técnicas de representar a superfície terrestre em mapas. Então, tem uma ideia comigo. Nós sabemos que o planeta Terra ele é ligeiramente arredondado, né? Eu sempre gosto de relembrá-los que, na verdade, a Terra ela tem uma forma chamada de geóide. Essa forma geóide ela lembra-se uma batatinha, né? Ela não é uma esfera, uma bola bem circular por completo, mas ela é uma forma geóide. Ela aqui diz nesse slide, ó, diz respeito às técnicas de representação da superfície arredondada, ó, entre aspas, arredondada entre aspas, né, da Terra no plano cartográfico. Então, imagina como você tem aí, por exemplo, uma bola de futebol. Aí você faz uns desenhos nessa bola. Aí você quer representar esse desenho assim de uma forma plana, como se fosse uma folha de papel, um livro, né? uma cartolina, digamos. Então, para você representar abrindo essa bola assim, né, você vai ter algumas diferenças nessa representação. Então, é isso que torna difícil a cartografia. Então, a pessoa do cartógrafo, que é o responsável pela elaboração de mapas, ele, principalmente no passado, ele teve muita dificuldade, muito trabalho para representar. Então, provável que até hoje, com toda a modernidade tecnológica, científica, né, a questão do GPS, a questão dos satélites artificiais, a questão das imagens aeroespacial, tudo isso, os sistemas de computadores, tudo isso não impede de um mapa conter algumas informações que tornam-se inverídicas, né? Porque o mapa ele não é 100%. Sempre teremos algumas distorções no mapa, né? Então, já respondemos questões de vestibulares, né?
o pessoal que vão para o Enem, no caso, que tinha questão que falava que o mapa, ele, às vezes, conta algumas mentiras, né? Isso é uma verdade. Por que o mapa, às vezes, conta alguma mentira? Porque todo mapa tem distorções, né? Todo mapa tem uma parte que não vai estar bem representada. Isso é uma verdade, porque você representar a Terra, que é uma forma geóide, né? Ligeiramente esférica, um papel, fica difícil. Como ele diz aqui, ó, todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre, uma vez que a forma esférica da Terra é desenhada sobre uma superfície plana. Assim, todo mapa possui distorções de direção, área ou forma, né? Como eu já falei com vocês, tem até a projeção mais utilizada a nível mundial, é a projeção cilíndrica de Mercator. Quem é Mercator? É Gerard Mercator, um cartógrafo holandês, né, consequentemente europeu, o qual no século XVI ele fez uma projeção, que é a chamada projeção de Mercator, que ele deu muita ênfase às terras do hemisfério norte, principalmente a Europa. Então, ele, como se ampliasse, né, crescesse nessa representação do mapa dele, crescesse o território europeu. Então, ele manteve a forma da Europa, mas a ampliou. Então, a projeção de Mercator, por ela manter a forma, ela é uma projeção conforme. Por ela ampliar o território, né? Não, ela é uma projeção, podemos dizer assim, que ela não tem a proporcionalidade. Ela é uma projeção desproporcional, certo? Então, a proporcionalidade de tamanho ela não manteve. Gerard Mercator não manteve. Então, apesar dele manter a forma da Europa, o formato, né, da Europa, com ser uma projeção conforme, ela é uma projeção que não é equivalente, né? Ela é uma projeção que não é uma projeção chamada não equivalente, na verdade, né? Projeção de Mercator é não equivalente. Por quê? Porque ela não manteve a equivalência do tamanho, né, a proporcionalidade, tá certo? Mais um. Se ele passar é bom, né, pessoal? Mais um aqui, vamos lá. Deixa o tio Ismael não. Então, falar de cartografia é entender todo esse contexto, esse histórico aqui, ó. Rapidão aqui com o tio Ismael, vemos os 3 modelos, olha aí, de projeções, né? Projeção cilíndrica, essa primeira aqui, veja bem, ó, né? Como se pegasse uma folha de papel e circulasse ele ao redor, assim, da esfera, né? Depois abrisse, e aí assim temos a projeção. Essa segunda projeção aqui é a projeção azimutal, é uma projeção mais voltada para um polo, ou polo norte ou polo sul. Claro que pode ser também na lateral, né? Pode ser na faixa do Equador. Essa projeção azimutal é como se pegasse a folha de papel e só encostasse assim, só triscasse no planeta. Aí, quando tirasse, ficava ali a representação, né? Aquela, igual uma tatuagem, assim, né? Tira, aí fica, certo? Essa segunda aqui, que é a azimutal, né? E vamos ter também essa terceira, que você pode ver, a projeção cônica. Parece o copinho do sorvete, né? O conezinho do sorvete, ó. Projeção cônica, certo? Essa é a projeção cônica bem aí. Tá bom, pessoal? Então, os termos dele... E lembrando que a cilíndrica, ela projeta toda a superfície da Terra. A cônica, bem aqui a última, a cônica, projeta metade da Terra, que é um hemisfério, metade da Terra. E a azimutal, ela vai projetar só um pedacinho da Terra, uma porção, um território específico. Geralmente, ela é utilizada para as zonas polares, como a gente vê aqui, ó, está sobre o polo norte, né? Muito bem. Vamos aqui mais um. Aqui, ó, azimutal, né? Ele explica, que eu já disse. A cônica também, já comentei. Aqui, os modelos transversais e oblíquos, né? Que elas também denotam, que elas também representam, né? A partir de uma configuração normal, que projeção cilíndrica, cônica ou azimutal. E elas dão outras transversalidades, né? Dependendo do ângulo que é representado, né? Que é projetado da Terra, tá bom? Diga, Alex, quer falar alguma coisa, querido? Estou à disposição.
Mais um aqui, pessoal, que eu quero chegar. Aqui a questão das equivalências, né? Esse mapa é uma projeção, vejam bem, certo? Nós temos aqui um mapa cilíndrico. Esse mapa cilíndrico aqui, ele fala que são projeções conformes, ou seja, ele mantém a forma, né? Mantém a forma dos continentes, embora não mantenha a equivalência, né? Veja aqui comigo que, ó, Groenlândia e lá embaixo a Antártida estão desproporcionais, estão não equivalentes. Você vê que não pode uma Groenlândia bem aqui, ó, em cima aqui, ó, próximo aqui o Canadá, né, ó, extremo norte do Canadá, você vê, ó, estou circulando aqui, uma Groenlândia que ela torna-se maior territorialmente falando que a América do Sul, quando que a Groenlândia ela é menor um pouco que o Brasil, né? Mesmo sendo a maior ilha do mundo, ela é menor um pouco que o Brasil. Então aqui ela se torna maior que toda a América do Sul. E embaixo aqui ao sul nós temos a Antártida, que também está numa proporção bem enorme. Então isso ela não tem uma equivalência, né? Ela tem apenas as formas corretas, mas equivalência não. Mais uma aqui, que é a projeção equivalentes, né? Olha aí, isométricas. Aqui ele vai manter a equivalência do tamanho, mas não vai manter a forma, é diferente, certo? Nesse mapa, o mapa de Petz, que é Arnaud Petz. Arnaud Petz também um cartógrafo, né, geógrafo europeu, que ele propõe fazer uma representação da Terra, né, uma projeção que vai refutar a ideia lá de Mercator. Mercator deu uma valorizada na Europa, nas terras do norte. Já Arnaud Petz, ele dá uma valorizada no mundo subdesenvolvido, com ênfase para o continente africano. Então, se você olhar para cá, para esse mapa, essa projeção, você vê que a África fica um continente em evidência, né? Então, Arnaud Petz, ele dá muita evidência para o continente africano, dá uma notabilidade para o continente africano, né? Veja que em cima do continente africano aqui, ó, vou circular aqui para nós, o continente europeu. Então, o continente europeu mantém a equivalência, mas as formas ficam alteradas. Por que a forma está alterada? Você vê nitidamente que é como se os continentes ficassem um pouco assim compridos, né? Tal, estirados, assim, compridos. Então, a forma não teve a forma, teve o tamanho original, que é a equivalência, né? Então, por isso, ó, projeções equivalentes. Mantém a equivalência, está aqui em cima. Ó, projeções equivalentes. Mantém a equivalência em que, professor? A equivalência no território. Não aumenta nada, não diminui nada. Mas a forma, né? Não é uma projeção com forma, ela é uma projeção disforme, né? Fica desformado. Então, a África bem comprido, a América também ó, bem comprida, a América do Sul, né? Aqui a Rússia fica um pouco achatada, ó, você vê aí, né? Então a forma não mantém, certo? Mais um aí para nós. Que outras formas de projeções, com forma equivalente, você pode ver, ó, representando aí. Vou dar uma apressada aqui, pessoal. Aqui a projeção, opa, azimutal. Esse símbolo da ONU aqui já caiu em questões de Enem, para dizer que tipo de representação cartográfica se tratava esse símbolo da ONU, que é justamente esse aqui embaixo, ó, uma projeção azimutal, né, ou plana, aquela que a gente já falou anteriormente. Nós temos aqui algumas equidistante, equivalente, e algumas projeções afiláticas, né? Então, elas não têm uma afinidade. O A é uma partícula de negação, então ele vai negar uma equivalência, uma forma. Então, são projeções, digamos assim, um pouco aleatórias, né? Ó, ele diz aqui para nós, ó, não possui nenhuma das propriedades anteriores, a equivalência, a conformidade e a equidistância. Então, é uma projeção aleatória. Veja que essa aqui parece essa de baixo aqui, né? Essa aqui inferior, canto direito, ó, canto direito, parte inferior, parece assim um coração, né? O modelo do coração. Essa aqui parece um jarro, ó, arredondadinha, chatada, projeções aleatórias. E continua essas projeções aleatórias. Agora aqui nós temos algumas questões, né?
Veja bem, temos algumas questões. Eu quero, além dessas questões, eu quero falar com vocês mesmos sobre a questão da classificação dos mapas. Eu vou colocar aqui para nós outro, né? Outro, ver aqui para nós, rapidão, né? Outro mapa, para nós estarmos conectando esse entendimento, né? Esse entendimento sobre... Vou deixar esse aberto aqui embaixo, porque a gente pode voltar para ele e resolver essas questões, mas eu quero mostrar bem aqui os mapas, não sei se eu coloquei lá trabalho, não, mas vamos aqui olhar, pessoal, que os mapas, eu também aqui, pronto, porque a gente visualizar melhor, para a gente classificar os mapas podem ser mapas físicos, mapas políticos e mapa temático, né? Então, eu vou, tô só ajeitando aqui o slide para nós darmos uma observada nele, certo? E compreender essa questão. Muito bem, muito bem, muito bem. E vamos lá, pronto. Vi aqui a escala, outras projeções. Vamos ver aqui desse slide de projeção. Vou espelhar aqui para nós todos visualizar, certo? Vamos dar uma olhada nesse agora. Deixa eu ver esse. Não é esse que está. Cadê ele? Vamos lá, né? Ver se dá certo esse aqui, para a gente visualizar. Pronto, olha aí. Todo mundo visualizando, ele coloca aí, ó, outras projeções, dá um ok aí para o professor Ismael, se todos estão visualizando. Então, outras projeções. As projeções nós já visualizamos, né? Eu quero dar o ênfase maior aqui com vocês para essa representação aqui. Primeiro, vamos lembrar aqui comigo. Pessoal, nós temos a questão dos elementos, né? Elementos do mapa, certo? Quem são os elementos, professor? São aquelas representações que estão dentro do mapa. Então, eu tenho a escala, eu tenho a legenda, eu tenho a orientação, que é a rosa dos ventos, né? Eu tenho o título e eu tenho a fonte. Então, esses elementos do mapa, eles vão conferir ao leitor uma boa leitura cartográfica. O leitor vai conhecer esses elementos cartográficos, né? Então, ele vai olhar logo para o título, ele já vai se situar de que se trata aquele mapa. Ele vai olhar para, digamos assim, a escala, e ele vai ver a proporcionalidade do tamanho daquele mapa, né? E, principalmente, também ele vai olhar para a legenda, onde a legenda é um quadrinho explicativo que está sempre ao lado do mapa, referindo-se aos conteúdos que estão dentro do mapa, né? Os desenhos, gráficos, as linhas, os pontinhos, aquela representação toda de uma leitura cartográfica, tá certo? Então, por conta disso, nós temos aí o quê? Nós temos todos os elementos cartográficos favorecendo a uma boa leitura. Aqui eu tenho a questão da escala, e mais uma vez eu recordo a turma, né? Recordo aqui ao primeiro ano, que nós temos 3 mapas do Brasil, e cada um numa escala diferente. Então, isso aqui é a escala. Então, quando eu pego o Brasil, que é um país que está no 5º lugar em extensão territorial, ou seja, é o 5º maior país do mundo em extensão, em tamanho, e nós vamos representar esse Brasil dentro de uma folha de um caderno, de um livro, como que pode isso, se o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados? Então, isso se dá ou acontece por conta da escala. Então, é como se eu pego o Brasil e fosse diminuindo. Vejam bem, diminuindo, 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 até o tamanho do Brasil compor, né, ou couber da folha do caderno, ou do livro. Então, isso é escala, é uma proporcionalidade de tamanho. E a escala ela diz 1 para tanto, né? 1 para 100 mil, 1 para 40 milhões, 1 para 100 milhões. Então,
dependendo do tamanho da escala, se grande, média ou pequena, eu tenho aí essa representação. Por exemplo, uma escala de um mapa da cidade de Parnaíba. É uma escala grande, porque geralmente você consegue ver os bairros, né, as ruas. Agora, a escala de um mapa da região Nordeste é uma escala média. Aí você vê Parnaíba só um pontinho preto, né? A escala do mapa mundi, aí é uma escala o quê? Uma escala pequena, né? Uma escala pequena, porque ele é muito amplo, então diminuiu, tá entendendo? E aí, cadê Parnaíba no mapa mundi? Você nem vê, nem o pontinho preto tem, tá entendendo? Tem só os países, só o nome dos países, vai ter só o nome do Brasil. Então, isso é que é a diferença de escala. Escala grande, ela tem muitos detalhes. Você pode ver os bairros e as ruas, né? A escala pequena, média e pequena já dá uma diferença. Você já não consegue ver assim, né? Se for uma cidade, é só um pontinho. Se for escala pequena, só vê o nome dos países. Tá entendendo? Mais um aqui para nós, ver aqui, alguém comentou conosco. Não, estamos... Não. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós estamos nessa revisão. Aqui sobre a escala, ela pode ser uma escala numérica ou uma escala gráfica, né? A escala numérica, ó, esse é o primeiro exemplo aqui. Você vê, ó, 1 para 60 milhões, 1 para 60 milhões, veja bem, ó, certo? Aqui o 1 é o numerador, 60 milhões é o denominador, certo? E aí, essa escala é a escala numérica. Já a escala gráfica, ó, nós temos o quê? Como é que se lê aqui? 1 para 250. Ou seja, 1 centímetro do mapa equivale a 250 quilômetros da realidade, né, do tamanho real. E por que essa escala é gráfica? Ela lembra aquela seta, né, consecutiva, ó, da matemática, né? E ela lembra uma régua, a réguazinha da gente. Quando você vê, ó, uma escala desse jeito, parecendo uma régua, é porque é uma escala gráfica, né? Uma escala gráfica, tá bom? Vou apressar aqui, pessoal, que os minutos estão correndo e o sistema vai já fechar. Eu quero chegar lá nos mapas com vocês. Vamos aqui, ó. Primeiro, legenda, certo? A questão das convenções cartográficas nos dá uma legenda aqui, ó. Legenda. Olha, veja comigo o quantitativo de elementos que uma legenda explica. Então, a legenda ela vai explicar os elementos que tem no mapa. Aqui ao lado eu tenho um mapa. Ele é um mapa muito rico em detalhes e todos esses detalhes são representados ao lado numa legenda, né? Podemos até dizer que todo mapa tem uma legenda, tem uma explicação. Geralmente é assim, né? E aqui tem a legenda explicando, ó, a cidade, os limites de estado, ponte, aeroporto, exploração de petróleo, né? Campos de mata, rios. Então, tudo isso explicando, essa legenda explica o que está contido dentro do mapa, certo? Que não tem o nome lá, não sei, eu corro na legenda, observo o que é e comparo o que no mapa. Então, aqui também a legenda, ela é um elemento cartográfico. Vamos aqui para mais um, que é o que eu quero relembrar a vocês, né? Então, aqui nessa revisão, eu vou mostrar aqui agora. Vou ampliar para a gente ver direitinho, lembrando que os minutos estão terminando aí da aula. Primeiro mapa aqui é um mapa político. Pessoal, olhando para esse mapa, entenda comigo. Esse mapa é um mapa político do Brasil. Professor, por que ele é um mapa político? Porque ele representa a organização, representa a divisão do Brasil. Como é que o Brasil está dividido? Em 27 unidades federativas, 26 estados e um DF bem aqui, ó, Distrito Federal. Então, aqui eu tenho o mapa do Brasil com as 27 unidades da federação. Por isso ele é chamado de mapa político. Então, todo mapa que mostra as províncias, né? Tem países que não tem estado, tem províncias. Então, todo mapa que mostra as províncias, mostra as cidades, as divisões, os limites, esse é um mapa político. Esse terceiro mapa bem aqui, veja bem, esse terceiro mapa aqui, ó, o terceiro mapa e esse mapa pequeno aqui de cima, ó. O mapa pequeno aqui de cima, pessoal, ele é o mapa do relevo. Esse mapa aqui de baixo, ó, ao meio, no centro aqui, é um mapa hidrográfico dos rios, da hidrografia brasileira. Então, ambos, tanto o mapa do relevo quanto o mapa da hidrografia, esses dois aqui ao centro, são mapas físicos. Como assim, professor? O mapa físico é um mapa que representa o quê?
representa elementos naturais, como a vegetação, o clima, o relevo, a hidrografia, certo? Tipo de solo. E esse terceiro mapa aqui, ele é um mapa da população brasileira. Então, ele é um mapa temático. Qual é o tema dele, professor? A população. Existem outros mapas temáticos? Existem milhares. Mapa temático da fome no Brasil, mapa temático da epidemia do coronavírus, mapa temático da febre amarela, mapa temático da produção de soja, mapa temático da produção de automóveis no mundo. Então, vários modelos de mapa temático, tá certo? Então, fica aqui com esses 3 modelos. Nossa aula de revisão está terminando, pessoal, que os minutos já, o sistema fecha aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês, tá certo? Quero estar aqui agradecendo a presença de vocês e relembrando que é muito importante você ler o conteúdo na apostila, tá tudo detalhado, trabalhozinho avaliativo muito bem elaborado também para nós, e nós vamos justamente estar vendo esse conteúdo, né? Que seja bem assimilado, que o primeiro ano assimile e compreenda de forma coerente. Então, deixo aqui meus abraços antes que o sistema feche, que vai já fechar, tá certo? Deixo aqui o agradecimento, a participação de cada um de vocês e até, né? Até, pessoal, outro momento, tá bom? Então, vamos finalizar aqui, porque os minutinhos vai já fechar o sistema e eu tenho que ir também para outra aula, né? Pronto, eu vou mandar o slide no grupo, tá, Gabriel? Vou estar organizando e mandar o slide no grupo. Então, pessoal, vamos lá. Tchau, um abração. Foi bom ter estado com vocês. Tchau, um abraço para todos do primeiro ano. Até o próximo momento.